Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 21 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: Por que vens só e ninguém vem contigo? Respondeu Davi ao sacerdote: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba porque te envio e que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrasse em tal lugar. Agora, que tens à mão? Dai-me 5 pães, ou o que se achar, respondeu-lhe o sacerdote a Davi. Disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, o pão sagrado. Se ao menos os teus homens se absterem de mulher, respondeu Davi a sacerdote, e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio na companhia, foram-lhe vedado as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos, de tal que se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da propiciação que se tirara de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome é Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui uma lança ou uma espada alguma? Porque não trouxe comigo a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteus, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta no pano detrás da estola sacerdotal. Queres levá-la? Leva, porque não há outra aqui, senão esta. Disse-lhe Davi: Não há outra semelhante, então dai-me. E Davi vai fugir para Aquis, né? E vai encontrar o rei de Gate. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? Lembra desse episódio lá em 1 Samuel 18:7? Pois é, Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dele, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos prostígios das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis ao seu servo: Bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxeste ele aqui? Falta-me aqui doidos para que trouxesse este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? E aí nós vamos ver que Davi vai escapar e ele vai se esconder na caverna de Adulão, que fica em Moabe. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão, onde ouviram isso seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se com ele todos os homens, sabe quais? Os que se achavam em aperto. E todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele fez-se chefe deles. E eram com ele uns 400 homens, né? Aqueles homens que eram rejeitados por Saul, por N situações, eles se apegaram a Davi, e Davi fez dele guerreiros, né? Um imponente exército estava com Davi. Passou dali, Davi a Mispa, em Moabe, disse ao seu rei: Deixa-me estar
com meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo? Trouxe-o perante a rei de Moabe, e com eles moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E aí nós vamos ver que Saul vai mandar matar os sacerdotes de Moabe quando fica sabendo da notícia que Davi estava por ali. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanharam foram descobertos, achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo à mão sua lança e tendo seus servos com ele. Disse a todos estes: ouvi, peço-te, filhos de Benjamim, dai-vos também o filho de Jessé a todos vós, terras, vinhas, e vos farás a todos chefes de milhares e chefe de centenas, para que todos tenham conspirado contra mim, e ninguém houve que me desse aviso de que o filho fez aliança com os filhos de Jessé, e nenhum dentre vós que se doa a mim me participou que meu filho está contra mim, instigou meu servo para me armar cilada, como me vê nesse dia? Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisão, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote filho de Aitube, e toda a casa do seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram até o rei, inocentemente, né, claro. Disse Davi: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão, espada, consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas? Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel quanto Davi, genro do rei, chefe da tua guarda, pessoal honrado em tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma ao seu servo, nem toda a sua casa de seu pai, pois o seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito e nem pouco, né? Então Aimeleque falou: como? É o seu genro? É alguém de confiança do Senhor? Não, ninguém me falou que ele era um impostor, ninguém me falou que ele estava contra o rei, né? E aí respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa do teu pai. Disto o rei deu aos guardas que estavam com ele: volvei e matai o sacerdote do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi. Porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender a mão contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremate contra o sacerdote. Então se virou Doeg, o edomita, e arrematou contra o sacerdote, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal. Também Nobe, da cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada homem, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos, ovelha. E infelizmente, muitos morrem por causa da astúcia, por causa da soberba, por causa da vingança barata de Saul contra Davi. E aí nós vamos ver o sacerdote Abiatar, né? Vai ir e se aliar a Davi. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg,
o edomita, não deixaria de dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua. Estarás a salvo comigo. E aí nós vamos ver que Davi vai livrar o povo de Keila. Mas o povo de Keila vai trair Davi. Assim, ó, olha só. Foi dito a Davi: eis que os filhos dos filisteus pelejam contra Keila e saqueira a Eira. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: irei, ferirei os filisteus? E o Senhor disse: vai, fere os filisteus e livras Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, pois indo a Keila contra as tropas do filisteu. Então Davi tornou a consultar o Senhor e ele respondeu: dispõe-te, desce a Keila, porque eu te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus, levou todo o gado e fez grande morticídio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. E aí vão ficar sabendo que Davi está onde? Em Keila. O que Saul vai fazer? Disse Saul: Deus entregou nas minhas mãos e está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolho. Então Saul mandou chamar todo o povo a peleja para que descesse a Keila e cercasse Davi e os seus homens. Olha que coisa absurda, não é? Sabedor, porém, Davi que Saul maquinava mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, e o Senhor Deus de Israel, teu servo, ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os habitantes de Keila a Saul? Sabe qual foi a resposta do Senhor para Davi? Sim, Davi, eles vão te entregar. Isso mesmo. E aí nós vamos ver que dispôs Davi os seus homens, 600, saíram de Keila e se foram rumo, sendo anunciado anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, né? E aí Davi vai permanecer no deserto e vai ser nessa ocasião, né? Que vendo, pois, Davi que Saul saíra para tirar-lhe a vida, deteve no deserto de Chifre, onde então Jonatas vai se encontrar com ele, né? E aí nós vamos ver que lhe fortaleceu a confiança em Deus, né? E aí ele disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo que também Saul, meu pai, bem o sabe. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor, e Davi ficou em Oreza, Jonatas voltou para a sua casa. Olha que lindo, né? Essa postura de Jonatas. Ele era o herdeiro do trono, ele era o filho mais velho, mas ele abre mão e reconhece que Deus já tinha chamado e ungido Davi para ser o próximo rei em Israel, né? E aí nós vamos ver que Davi tem um encontro com Saul, né? Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foram ao encalço de Davi. Todos os homens, né? E chegou, né, a uns currais de ovelha no caminho onde havia uma caverna. Então nela Saul decidiu aliviar o ventre, né? Então Saul entrou nessa para fazer as suas necessidades. E Davi estava assentado no interior dessa caverna e não sabia, Saul disse, né? Então os homens de Davi disseram: hoje é o dia que o Senhor entregou Saul nas tuas mãos, Davi, né? E estavam todos prontos, né? Então nós vamos ver que levantou-se Davi furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde,
de que eu faça tal coisa contra o meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que levantassem a mão contra Saul. Retirando Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho, né? E aí nós vamos ver que Davi vai mostrar isso para ele, que teve oportunidade, mas não era essa a intenção do seu coração. Olha só, disse Davi a Saul: por que dás ouvido às palavras, né? Então nós vamos ver que ele fala isso com Saul logo que ele sai da caverna, né? E aí Davi grita para ele: ó, meu rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se a Davi, fez reverência com o rosto em terra. Olha só, né? Ele estava sóbrio, consciente, fora daquela influência maligna, né, que o tomava de raiva. E aí disse Davi a Saul: por que tu dás ouvido às palavras dos homens que disse: Davi procura fazer-te mal? Aos teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram para que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver ter cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim mal nenhum e nem rebeldia. Não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para tirares. Julga o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti, né? E aí nós vamos ver que Davi fala, e aí Saul vai responder a isso no versículo 16, quando Davi acabou de falar, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. E disse Davi: mas é justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal, né? Isso é Saul falando para Davi. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto nas tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, olha só, ele mesmo diz: meu filho, né? Para Davi, chora, reconhece Davi como seu filho, como alguém amado, e depois ele diz, né? Porque quem há que, encontrando o amigo, o deixa ir por um bom caminho, o Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome na casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este foi para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram a um lugar seguro. Quantos ensinos temos aqui, não é? Reflita sobre isso, sobre a sua atitude. Ela não deve ser a mesma atitude para com os seus inimigos, não é? Não retribua mal com mal, mas Deus te recompensará pelo bem que você fizer aos seus inimigos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.